Luciano, quer responder? Boa, claro. Agradeço o Felipe aí, com certeza, né? É igual o pai falou, tem que conscientizar a população no geral, né? Tem que ter vários meios, né, de situações para a gente coibir um pouquinho essas mortes no trânsito, né? Conscientizar a população. Isso aí também que ele falou, vale a pena também investir nisso, quem sabe, né, Flávio? Exato. E o que o Luciano, o que o Felipe, né, colocou, é de uma certa forma uma certa propriedade. Só que as denúncias que às vezes você vai fazer, por um momento, trazendo aquela relação da conscientização geral. Porque às vezes você denuncia um cara que se comporta extremamente bem. Ele está sindicalizado, ele tem uma carteira assinada e tal. No momento, o sujeito vira para ele e diz, você tem que entregar isso aqui em tal lugar, e o cara está com a peça lá para montar o carro tem que sair daqui a 2 horas de lá. O motociclista entra em desespero, porque na verdade ele quer defender o emprego dele. E aí naquele momento ele comete uma infração que seja, ou uma ultrapassagem que seja, ou passou no corredor numa velocidade um pouco maior. Eu vou e denuncio aquele cara. Né? Eu já crio uma outra situação desfavorável. Acho importante que exista um canal, mas as motos que eu vou denunciar pela placa. Ao denunciar pela placa, chega lá, aquela placa é uma placa fria, a moto é roubada, não tem documentação e eu não vou conseguir denunciar o motociclista. Infrator. Uma das coisas que está acontecendo, que a polícia militar, as guardas municipais, com as quais a gente tem um diálogo direto, tanto com Vitória, todas as guardas, e agora nós estamos ampliando o diálogo com Viana, é que eles estão pela coerção. E não está errado. Descarga estourada, moto sem placa, não habilitado. Então isso está reduzindo um pouco, mas tem que ser pela coerção. Mas a grande dificuldade deles é que não tem um guarda a cada esquina, né? Então essas coisas vão passando, não é isso, Luciano? Vocês são punidos efetivamente com multa pelas infrações cometidas? Não entendi a pergunta? Vocês são punidos, ou seja, a fiscalização chega até o motociclista? Eu falei com você anteriormente, raramente, né? Porque ele sabe, quando ele vai entrar na empresa, ele sabe que as multas durante o trabalho é responsável, as empresas orientam ele, também o Estado orienta, ele sabe. Eu falei, raramente a gente pegar casos né, de pessoas que sofreram penalidade de trânsito, raramente, raro mesmo. Esse ano, creio que 2, ou máximo 3, chegou até 9, mas raramente. É isso. Porque a empresa só libera ele quando tiver direitinho. Opa, tá aqui, tem curso, bacana, ele sabe, né? Ele sabe que ele é profissional. Ele não é um motociclista comum, ele é profissional da área que ele trabalha. Então ele tem que zelar pelo padrão do sindicato, pelo seu padrão, pela família, pela empresa também, né? Ele zela pelo patrimônio. Exatamente. Bom, gente, eu estou com muitas participações de ouvintes, porque esse é um debate aqui de muitas visões, né? De quem é motociclista que de lazer, que é o caso do Fly, para quem é motociclista que utiliza a moto para desenvolver a sua atividade profissional, que é o Luciano, que está conosco na ponta da linha. Tem ouvintes aqui de diferentes visões, aquele que está no trânsito, que está no carro, que assiste, né? A infração sendo cometida pelo motociclista, aquele outro que entende que a culpa também é nossa, da pressa, a pressa que gera essa ansiedade para quem é, por exemplo, né, contratado aí para fazer uma entrega. Fale, Fly. Eu só queria voltar um pouquinho essa questão da faixa que a gente não encerrou. Nós estamos discutindo, trazendo essa questão da faixa azul. Porque eu estive em São Paulo conversando com os motoclubes que estavam, trabalharam para que isso fosse implantado. Então, essa faixa é super importante. Só que, ao implantar a faixa, você tem que entrar num processo grande de educação. Porque, senão, o motociclista ele vai entender que aquela faixa é para ele e ele vai passar ali com uma velocidade bem maior do que de trânsito. Então, essa faixa azul é uma faixa que vai nos ajudar no sentido de que o motociclista, o piloto na entrega, ele não fique transitando entre os carros. Ele sai porque aqui ficou apertado, ele passa para a pista de lá, porque os carros hoje, como nós temos algumas
vias principais em Vitória com 3 faixas, o que a gente, como motorista, não sabe o que fazer? Se eu chego para a esquerda, eu só chego para a direita. Não, é melhor não se mexer, porque você acerta de um lado ou do outro. Exatamente. Então, o Renato está dizendo isso. Um movimento mal sucedido no trânsito, você derruba um motociclista. Derruba um motociclista. Então, é isso que a gente precisa, e a gente trabalhando, pedindo às autoridades, para que a gente entre nesse processo de fazer essa faixa azul. Nós vamos ter um outro problema, eu já sempre falo isso, vai passar pela educação. A educação é tudo. E a coerção também tem que ser. Sabe, tem que punir. Não adianta. Porque você ficar só falando para aqueles que o Luciano citou ali, que não tem consciência. Às vezes não é só boy, é playboy. Então precisamos trabalhar isso. Agora a faixa azul vai nos trazer, tanto para o motorista quanto para o motociclista, para o piloto na entrega, a tranquilidade de estar transitando num lugar onde o carro não vai fechá-lo. Entendido. Paralelo a isso, nós temos aqui um processo muito interessante no Espírito Santo. Você não ouve falar que o cara passou e chutou o retrovisor. Lá em São Paulo... Não, isso acontece aqui sim. Não, muito pouco. Acontece. Mas é muito pouco. No corredor, quando ele não consegue a brecha para passar, ele sai batendo o retrovisor dele nos nossos. Batendo ou batendo o guidão. Às vezes eu já vi isso. Mas a maioria, por exemplo, no Rio, São Paulo, as coisas mudaram nesse sentido, porque a atitude foi essa atitude de meter o pé e quebrar. Então, por exemplo, você torcer um retrovisor que ele é flexível, é uma coisa. Agora, você meter o pé para quebrar... Então, é isso que nós estamos discutindo e pedindo para que as autoridades nos atendam nesse sentido. Mas qual seria essa solução? A solução tirar esse cara do trânsito, não? Também, pela coerção, mas criar a faixa. Essa faixa azul vai nos trazer uma maior tranquilidade nesse sentido. Entendido. Quais municípios estão envolvidos nisso, o Fly? Inicialmente, nós estamos discutindo com Serra e Vitória. Inicialmente. Agora estamos ampliando para Vila Velha e para Serra. Serra e Vitória, nós estamos discutindo, né? Estamos ampliando para Viana e para Vila Velha. Para que a capital, ou Grande Vitória, criando o modelo, nós vamos contaminar o Estado, de uma forma geral. Sim. Certo. Luciano, do teu ponto de vista, isso é o suficiente para a gente já finalizando aqui, se despedindo do debate? Para começo, sim, né? O Flávio falou, nossa, aquela faixa azul, eu sei que tem aquela faixa azul, eu não vou ter o cuidado, eu tenho, por exemplo, de carro, eu tenho o cuidado de sinalizar porque ele ia passar um camarada de moto, né? Que é diferente, né? Igual eu falei anteriormente, motociclista, motoboy, motoqueiro, motociclista diferente. Então, eu estou de carro, eu sei que aquela faixa azul ali é para atender essa classe, a demanda, né? Funciona, com certeza vai funcionar, igual o Flávio falou, em Vitória. Se Vitória emplacar, aí vai ser um padrão para não só para o nosso estado, como para todo o Brasil, quem sabe, né? Entendido. Bom, eu queria aqui aproveitar que o Fly está me lembrando aqui. Existe uma diferença, gente, entre o motociclista e o... Motoqueiro. Motoqueiro? Tem bastante. Tem? Fale para mim. O motoqueiro, o motoqueiro não é pejorativo, né? Motoqueiro é aquele cara que corta a árvore, né? Tá lá com a motosserra lá e cortando a árvore. E trânsito hoje, o motoqueiro é que ele faz a voar, que ele faz grau, aquele camarada que empina a moto. Esse é o motoqueiro. Se você pegar um motoboy, um profissional, para no trânsito e fala assim, motoqueiro, ele vai ficar nervoso com você. Ele não gosta de chamar de motoqueiro, porque ele anda de acordo com a lei de trânsito, né? Você é motoqueiro. Motoqueiro é uma forma de xingamento para eles também, o pessoal que burla a lei de trânsito, entendeu? Eles não gostam, os profissionais não gostam de chamar de motoqueiro. É isso, Fly? É xingamento chamar você de motoqueiro? Na verdade, acabou acontecendo isso, né? A gente... Estudando a palavra, a gente vê que é a mesma coisa. Motociclista e motoqueiro é a mesma coisa, certo? Tá todo mundo em cima de uma moto. Inclusive, todo mundo em cima da moto e tal. Aí a gente chama... mas uma coisa que se tornou é que, na verdade, o termo motoqueiro se tornou pejorativo. É o que o Luciano acabou de informar. Se tornou pejorativo. Então, você vê vários motos, às vezes, ou no colete do cara escrito, motoqueiro é a... Entendeu? Colocando alguma situação assim, porque foi dando essa conotação pejorativa. Mas que todos somos motociclistas. Eu sempre me chamo de motoqueiro. A palavra que eu aprendi desde criança, me chamo de motoqueiro. E que isso está acontecendo. E, na verdade, a gente acaba caracterizando o cara que não respeita o semáforo, não respeita o outro, ou então não tem
entronizado ainda o entendimento disso que está no meu colete, que é a visão do motociclista, da relação, do que a gente chama de código bike. O que é isso? O código bike, ele não está escrito em livro nenhum, mas ele está escrito no comportamento do motociclista. Ele está escrito na conduta do motociclista, que é um elemento de união, participação, cuidado um com o outro. Você vê uma coisa fantástica, que você entra num encontro de motocicleta, igual está acontecendo agora lá em Brasília, igual acontece aqui também, alguns menores, é que você não vê briga. Você não vê discussão, as coisas se dissolvem rapidamente, você não vê essas coisas. Porque existe ali dentro dos coletados um código bike. Isso promove união, isso promove uma força muito grande. E aí, Luciano, fechando aqui, hein? Motoqueiro é xingamento. Tem vários ouvintes aqui me dizendo isso. Aí, falei com você, eu falando, eles não gostam, igual motoqueiro sendo motoqueiro, mas seja motoqueiro que seja, mas respeita as leis de trânsito. Lembrando que você vai chegar em casa, vai sair de casa, vai ter sua família, você vai chegar aqui para sua família. Seja motociclista, seja motoqueiro, seja motociclista, motoclube, respeita as leis de trânsito, mas não faz. Exatamente, professor. É por aí. Mas vocês têm que pensar que vocês estão saindo, mas precisa de voltar, né? Precisa de voltar. Como diria sempre a minha mãe, gostoso ir passear, meu filho, mas o bom é poder voltar para casa. Queria te agradecer. Oi? Só uma experiência rapidinho. Eu estava com a minha família, com o serviço com a minha família, né? E eu estava de carro nesse dia. E passou um motoqueiro. Esse cara é o motoqueiro dele. Passou perto do meu carro, sabe o que ele fez? Ele acelerou, que entrou no meu ouvido e acelerou. Aí lá mais para frente um pouquinho, tinha morrido, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi fazer um grau com a moto. O que aconteceu? Caiu o volante para o lado de lá, caiu o cara mais na moto, caiu. Ia parar até passou a correr. Não ia parar, parei um pouquinho. Quando ele pegou a moto, saiu correndo, foi embora. E ficou vários pedaços da moto no chão lá. Mas ele fez comigo, ele é um verdadeiro motoqueiro, né? Poxa, eu fiquei muito chateado. E a gente defende uma classe dessa. Então, a recomendação é respeite as leis de trânsito, só isso, mais nada. É isso. Luciano, muito obrigada a você, viu? Dessa paradinha para conversar conosco. Sim. E cuidado aí no trânsito, viu? Oriente seus... Isso aí, oriente seus colegas de que é importante voltar para casa. Com certeza, sim. Flávio, obrigada, viu, por ter vindo até aqui no estúdio, conversar conosco. A gente que agradece é de saber que um veículo de comunicação como o de vocês tem essa preocupação, né? Da gente conseguir trabalhar para combater essa situação que nós estamos vivendo hoje, que eu chamo de uma pandemia. Pois é, e como eu falei, né, esse aqui é um debate muito plural, porque nós temos dois exemplos aqui, né, de atuação pilotando uma moto, o Fly, que coordena todo um trabalho agora de um fórum permanente, tentando conscientizar as diferentes categorias, mesmo aquela que seja de hobby, né? No Espírito Santo, fazendo um debate mais próximo da Polícia Rodoviária, do Detran, e agora também ele diz que está envolvendo as prefeituras. Nós temos aqueles que não estão em motos, né, e que têm um ponto de vista diferente, né? Vários, por exemplo, o Renato aqui está dizendo, gente, mais uma faixa, né? Não seria a solução. Do ponto de vista dele, o trânsito ele tem que ser obedecido por todos, né? Onde há possibilidade de faixa, ela já existe. Onde não há, o trânsito tem que seguir correto para todo mundo. Você tem que seguir atrás do veículo, respeitando a velocidade da via, não avançando semáforos e nem se valendo dos corredores imaginários para poder chegar ao seu destino, né? Tem um outro ouvinte aqui que me disse que foi fazer uma prova, gente, para ser contratado, e ele disse que eram mais de 20 entregas que estavam sendo exigidas dele aqui. Ele falou, olha, desisti logo. Essa conscientização que tem que existir, né, por parte aqui do ouvinte, dizendo, exigiu demais, não era o meu lugar ali escolhido. Vários me lembrando que motoqueiro é xingamento, é fora da lei, viu? Se eu usar essa expressão. Motociclista, do ponto de vista dele, é aquele que respeita o trânsito. Motoboy, motoqueiro, é aquele que não respeita. Tem muitos motoristas de final de semana também, motociclistas de final de semana, né? Que devem ter mais atenção por conta das ocorrências. O Paulo perguntando onde estão as patrulhas, né? De policiais que usam motocicletas, não se vê mais no trânsito. E outros aqui dizendo bom debate, né? Que, assim, é claro, a gente está abrindo o leque aqui de opções para uma discussão que já existe, que é assustadora em relação às mortes no trânsito de motociclistas no Espírito Santo. Fale, Fly.
Eu gostaria de ressaltar sobre a defesa em relação à apologia do corredor para motocicleta. Aqui em São Paulo, o índice, se você pesquisar aí, o querido que lançou aí, o ouvinte, dá uma pesquisada que em São Paulo está dando certo. Está dando certo. Melhorou a educação, melhorou o movimento e reduziu interessantemente o índice de acidente. É isso. Obrigada, viu? Muito obrigado a vocês. Boa sexta para você. Igualmente. Vamos para o intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com o CBN Tecnologia, a participação do Gilberto Sodré. Vou acionando minha equipe aqui, porque a gente tem enquete no ar. Quantos aplicativos você costuma ter no seu smartphone e como que isso pode estar impactando no resultado dos seus negócios? E aí, Adalberto? Vamos lá, Fernanda, atualizar aqui em tempo real. Vou aqui para o Instagram, lá no @CBN Vitória. Nesse momento, 60% dos internautas, Fernanda, estão dizendo aqui que nunca contaram a quantidade de aplicativos que eles têm no celular. Outros 20% dizem que tem menos de 50, que usam todos, tá? 10% restante dizem que perderam as contas e outros 10%, uns 10 no máximo. Mas esse número chama atenção. 60% diz que nunca contou a quantidade de aplicativos. E aí, Paty, por aí? Aqui tá ganhando também quem nunca contou a quantidade de aplicativos que tem no celular, 35,3%. Em segundo lugar, aqueles que já perderam a conta, com 29%. Tenho menos de 50, mas uso todos, 23%. E aqueles mais contidos, né, uns 10, no máximo 11%. No YouTube, gente, vocês estão votando também. Nós temos 62% dos votos. Nunca parei para contar.